guerra ocorreu por volta de 490 a.C., quando Dario I, comandando em torno de 100.000 homens e com uma poderosa marinha de guerra, desembarcou na planície de Maratona, que fica a menos de 50 quilômetros de Atenas, a fim de reprimir os atenienses pelo auxílio dado durante a rebelião das cidades na Anatólia, nas terras da região da Jônia, na Ásia Menor. O rancor de Dario era tão grande que ele ordenou que fosse lembrado todos os dias sobre a punição de Atenas para que ele não se esquecesse de atacá-la. Então, toda noite ao ir jantar, o seu servo lembrava-o sobre o ataque que deveria ocorrer. Os atenienses eram poucos comparados aos persas, possuíam apenas 15.000 combatentes, enquanto o outro lado totalizava 100.000 soldados e 600 barcos. Entre os persas estava Hippias, um ex-tirano grego que foi expulso de Atenas e que, caso os persas ganhassem a guerra e assumissem-a, ele iria governá-la, contando que jurasse lealdade e pagasse tributos para o Império Persa. Com medo de perderem a guerra, os atenienses enviaram um mensageiro até Esparta pedindo ajuda. Fidípides, a mando do general Milcíades, fez o percurso de 200 quilômetros entre as cidades de Atenas e Esparta em apenas um dia. Para sua tristeza, os espartanos só poderiam ajudar depois de 10 dias, pois estavam comemorando a Carneia, importante festival religioso que honrava o deus Apolo. Nesse festival, os homens eram purificados e não poderiam declarar guerra ou apoio durante o período do festival. Tempo esse que Milcíades não poderia esperar. Então, com apenas 15.000 combatentes, se dirigiram até o território de Maratona. Chegando lá, se posicionaram estrategicamente em cima de colinas e observaram a chegada dos seus inimigos, que totalizavam 100.000 soldados e 600 barcos. A guerra demorou a acontecer devido à boa localização dos atenienses, que aguardavam esperançosos o apoio dos espartanos. Já do lado dos persas, eles acreditavam que, com a volta de Hippias, eles conseguiriam dividir as tropas gregas e trazerem para o seu lado. Mas nada disso aconteceu. Os persas então resolveram ir à guerra. Dividiram seu exército, onde 20.000 soldados embarcaram de volta aos navios. Estratégia essa que tinha como intuito deixar grande parte do exército na batalha de Maratona, enquanto os 20.000 soldados, dentre eles a cavalaria persa, que era decisiva nas batalhas, iriam até Atenas, que estava desprotegida. Milcíades, percebendo que os persas não possuíam a cavalaria, decidiu partir para o ataque, aumentando a sua linha de ataque e colocando seus melhores soldados nas pontas, com o intuito de que fossem ganhando pelas laterais e encurralando as tropas inimigas. Entretanto, outro perigo os aguardavam. Os arqueiros persas, que em uma distância de 200 metros eram mortais para seus inimigos. Mas o que os persas não esperavam era que Milcíades ordenasse que suas tropas corressem os últimos 100 metros, o que deixou os persas desorientados. A estratégia dos atenienses deu certo, obrigando-os a usarem o combate corpo a corpo. Os povos de Atenas, que estavam ao centro da linha de combate, até que conseguiram vencer algumas batalhas, mas o exército dos persas era gigantesco. Percebendo que estavam vencendo a guerra, o general persa, Gades, ordenou que suas tropas intensificassem o ataque. O que ele não esperava era que os soldados que estavam nos flancos conseguissem vencê-los e assim ajudassem aqueles que estavam ao centro, fazendo com que os persas entrassem em pânico e corressem para seus barcos na intenção de se salvar. No entanto, a guerra não havia acabado. Ainda restavam os 20.000 soldados que estavam em direção a Atenas. O general Milcíades, com medo de que as mulheres avistassem os navios persas e obedecessem à ordem deixada por ele antes de partir, que, em caso dos persas vencerem a guerra, elas deveriam se suicidar juntamente com as crianças.
manda Fidípides avisar que eles haviam vencido a guerra. Fidípides percorreu 42 quilômetros, chegando no centro de Atenas, usando até o último fôlego, e ele disse que eles haviam ganhado a guerra. Em seguida, Fidípides cai morto. Ao chegar ao porto de Atenas, os persas percebem um exército de Milcíades intacto. O general, percebendo que não haveria chance contra eles, ordena que os barcos recuem. Os atenienses conseguiram capturar cerca de 6.000 persas e 7 barcos inimigos. Os invasores foram forçados a retornar para a Ásia. O fim da Guerra de Maratona marcou o fim da Primeira Guerra Médica em 490 a.C. Para agradecer aos deuses a vitória dessa batalha, os atenienses resolvem construir o Partenon, importante templo grego dedicado a Atenas. Depois da guerra já vencida, os espartanos chegam com seu exército, sem acreditar que os gregos haviam vencido a guerra. Eles resolvem visitar então o local da batalha. Ao chegarem lá, perceberam a pilha de corpos do povo persa, o que fez com que eles reconhecessem o poder dos gregos. Essa guerra ficou marcada pelo esforço de Fidípides, que percorreu um longo percurso para ajudar na guerra. Isso serviu como inspiração para que fossem criadas as competições de corridas que recebem o nome de maratona, que possui a mesma distância que Fidípides percorreu para avisar as mulheres e idosos atenienses sobre a vitória na guerra, os 42 quilômetros. Pera! Você pensou que o vídeo acabou? Calma, relaxe. Pois agora vou falar sobre os meios de produção dessas civilizações. Os modos de produção das civilizações persa e grega envolvidos neste conflito são, respectivamente, modo de produção tributário e escravista. Na Pérsia Antiga, embora houvesse a mão de obra escrava, era uma porcentagem insignificante da população, pois a maior parte das riquezas produzidas neste império era de origem da mão de obra livre, composta por camponeses que viviam em comunidades e pagavam impostos ao imperador. Diferentemente do que ocorria na Grécia Antiga, onde maior parte da força de produção vinha diretamente da mão de obra escrava, principalmente em cidades portuárias próximas ao Mediterrâneo. Estas pessoas poderiam se tornar escravas por várias razões, dentre elas prisioneiros de guerra, punição por algum crime cometido ou simplesmente por não pagarem suas fucking dívidas.